Boa noite, secretário. Boa noite, Samira. Impossível fugir do assunto que é a operação. Queria começar conversando, então, sobre a operação nos complexos do Alemão e da Penha. Tanto o senhor quanto o governador e os chefes das polícias têm sustentado que a operação foi um sucesso, não obstante a gente ter tido 121 mortos, dos quais 4 policiais, eu acho que é importante a gente ressaltar isso. E aí, pegando aqui alguns números citados pelo jornalista Fernando Barros no podcast Foro de Teresina da última semana, eu trago aqui alguns indicadores para a gente pensar o que foi essa operação que o governo lardeia com muito sucesso. Nenhum dos mortos tinha um mandado de prisão relacionado à operação que ensejou essa ação. 54 não possuíam nenhum mandado de prisão em aberto e dos 113 presos, apenas 20 eram alvos de mandado que motivaram a ação. E eu queria reforçar que os 54 que não possuíam nenhum mandado de prisão em aberto, porque o senhor acaba de falar para a Vera, de 117 criminosos. Enfim, para além desses números, dias depois a gente já tinha imagens de criminosos portando fuzis e comercializando drogas naquele mesmo território. Então eu te pergunto, assim, objetivamente, quais são os indicadores que o senhor entende que podem ser utilizados para dizer que essa operação foi um sucesso e onde é que estão o DOCA e as outras lideranças do Comando Vermelho que deveriam ter sido presas e que não foram, Dá para dizer que uma operação com 4 servidores públicos mortos, 117 criminosos, que o senhor defende que sejam criminosos, ainda que, eu imagino que a gente tem uma investigação à frente para poder avaliar se eram todos criminosos. Onde estão o DOCA e esses demais criminosos que ensejaram a operação? Bom, Samira, eu continuo afirmando que a operação foi um sucesso. Foi o maior baque que o Comando Vermelho sofreu num único dia, com repercussão nacional. Criminosos de outros estados estavam presentes. E os dados que você me passou só mostram a maior gravidade que é aquela região. Ou seja, outros criminosos que não estavam na investigação apareceram. Desses 69 que eram objeto da investigação, 29 deles sequer tinham antecedentes criminais. Passaram a ser conhecidos com a investigação. Ou seja, 42% dos criminosos investigados sequer eram conhecidos pelo meio policial ou pela justiça. Ou seja, pessoas que eram da estrutura da organização criminosa e apareceram durante a investigação. Claro que existiam muito mais criminosos. A previsão é que tivesse pelo menos 1.000 criminosos atuando naquela região, com 280 mil habitantes. Só que durante uma investigação, você tem que ser seletivo e escolher um núcleo duro. Qual é o núcleo duro que representa realmente a estrutura operacional daquela organização criminosa? Isso foi identificado. Mas essas pessoas, ela tem segurança dedicada. Essas pessoas têm plano de evacuação, plano para se esconder. Não é de hoje que encontramos em comunidades túneis construídos que o criminoso fica 15 dias isolado, sem precisar ter contato com o exterior. E imaginar 2 Copacabanas de desordem urbana com 280 mil pessoas, o policial não pode sair de casa em casa batendo, sem um mandado de busca e apreensão, sob pena de estar cometendo uma ilegalidade. Então, é muito fácil um criminoso se esconder ali. E, obviamente, ele já tem uma estrutura de defesa do território. A dificuldade que o policial hoje tem de ultrapassar as barreiras, primeiro a barreira física, você tem barricadas que são verdadeiras estruturas de engenharia, eletrificadas, tacam fogo, colocam carro, então a superação desse ambiente, sob forte e intenso tiroteio, ultrapassada ela, tem os soldados, existem perímetros de segurança do criminoso que os criminosos vão trocando tiro. Então, a dificuldade de você progredir no terreno é muito grande. Por isso, lá atrás, o governo do Estado pediu o auxílio das Forças Armadas no que diz respeito aos blindados. Era uma forma de transportar com rapidez e segurança os policiais, que a gente pudesse chegar até os objetivos com uma rapidez maior. Não, isso não foi possível. Então, a gente encontrou toda essa dificuldade. E isso já estava dentro do planejado. Mas, secretário, de novo, eu entendo toda essa dificuldade, reconheço o difícil trabalho que as polícias do Rio de Janeiro têm pela frente, mas a gente está falando de uma operação que tem mais mortos do que pessoas presas. A principal liderança que deveria ter sido presa
fugiu e, ao que tudo indica, não se tem notícia. E o tráfico de drogas continua acontecendo e aquela população continua sendo oprimida pelo crime da mesma forma que ela estava na véspera da operação. Então, assim, qual que é o indicador objetivo de sucesso? Eu tenho dificuldade de entender mesmo. Samira, você tem dificuldade porque você não conhece a estrutura do Rio de Janeiro. São dezenas e dezenas de anos de descaso e sempre focado. Como é que era a política de segurança pública do Rio de Janeiro? Olhava a criminalidade no foco do criminoso. Inimigo número 1. Hoje é o DOCA. Quem é o DOCA? O DOCA hoje é o representante? Sim. Ele é preso ou morto e no dia seguinte tem outro. Hoje o foco da segurança pública, quando olha a criminalidade, é um negócio. O crime é um negócio. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse que no ano passado, 488,1 bilhões de reais são movimentados pelo crime organizado. É um negócio. Sim. Do combustível à internet, se a gente não focar a segurança pública no negócio, para que tornar esse negócio não atrativo, a gente vai ter N docas. Já aconteceu isso várias vezes.